Oi, pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo gravando a aula, finalmente do nosso último conteúdo da disciplina, que é a parte da titulometria de oxidação e redução. Eu falo gravando de novo porque eu já comecei a gravar ontem, mas meus piá estavam fervendo demais aqui. Daí agora eu estou sozinha e daí eu consigo gravar com mais tranquilidade. Então esse assunto ele é dividido na verdade em dois capítulos do SCUG, tá? O primeiro capítulo é o capítulo 18, que é a introdução à eletroquímica, e o segundo capítulo é o capítulo 19, que aí sim entra a titulometria de oxidação e redução, tá? Por que o capítulo 18 é importante? Primeiro porque se eu não me lembro mais, né, dos conceitos básicos da eletroquímica, eu vou me bater bastante com a parte analítica da titulometria de oxidação e redução. Então, é bem importante. Segundo, que isso dá uma base para conteúdos que vocês verão no próximo ano em Química Analítica e Instrumental, que é a potenciometria, coulometria, eletrogravimetria e a voltametria, tá? Então, por isso, nós vamos ver, só para vocês terem uma ideia, no presencial, esse era um conteúdo que provavelmente nós iríamos levar 2 semanas, então por isso que eu demorei também bastante para gravar, e pode ser que eu ainda deixe um pouquinho do conteúdo para a semana que vem, porque é realmente bastante coisa, tá? Então, assim, nós vamos então fazer uma revisão da eletroquímica, tá? Os processos, as reações de oxidação e redução, elas são reações muito comuns no nosso dia a dia, né? E na nossa vida cotidiana acontecem e nós utilizamos desse tipo de reação também. Então, algumas são muito óbvias, como o caso das baterias e das pilhas, outras nem tanto. Então, uma reação de combustão, por exemplo, é classificada como uma reação de oxidação e redução. A fotossíntese é um outro exemplo de uma reação de oxidação e redução. Então, são reações que, além de ter aplicação analítica, que é o foco da nossa disciplina, ainda tem aplicações em várias áreas do nosso dia a dia, tá? Mas o que são, então, essas reações de oxidação e redução? As reações de oxidação e redução, elas também são chamadas de reações redox, tá? E são reações em que há transferência de elétrons de um reagente para outro. Elas são chamadas de reações redox porque esses processos de redução e oxidação acontecem ao mesmo tempo. No próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, digamos que eu tenho, por exemplo, uma reação, essa reação é uma reação analítica muito utilizada para determinar ferro em vários analitos, não que analito é o ferro, né? Em várias matrizes, tá? Então, que é o césio reagindo com o ferro, tá? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Vai ocorrer a transferência de um elétron do ferro para o césio. Como o elétron é negativo, o ferro, ao transferir, ao perder um elétron, transferir um elétron para o césio, o número de oxidação dele vai aumentar. Então, ele passa do NOx mais 2 para mais 3. Quando isso acontece, quando o número de oxidação aumenta, nós dizemos que essa substância sofreu oxidação. Enquanto para o césio, né, ele vai receber um elétron, então ele tinha o NOx mais 4, ele vai passar a ter o NOx mais 3. Então, ele sofreu uma redução. Então, aqui, ferro sofre oxidação e ele sofrendo oxidação, ele é considerado um agente redutor, que é, então, uma substância, um elemento capaz, né, de ser doador de elétrons. Então, a substância que se oxida é considerada um agente redutor, enquanto a substância que se reduz, que sofre a redução, é considerada um agente oxidante. Né? E o agente oxidante, como ele se oxida, ele vai ser sempre um bom receptor de prótons. É muito comum e é muito conveniente nós usarmos as semi-reações. Em vez de ele escrever a reação completa lá do césio, recebendo o elétron do ferro, e aí formando césio 3+, e o ferro 3+,
a gente faz cada semi-reação separada. Então, eu faço lá o césio recebendo um elétron, formando césio 3+, e o ferro 2+, então formando ferro 3+, e liberando um elétron. Isso é muito conveniente, no entanto, não acontece na prática ou na realidade. Uma semi-reação não acontece. O que acontece é a reação de oxidação e redução. Não existe oxidação sem que aconteça redução, assim como não existe redução sem que aconteça oxidação. São processos que acontecem ao mesmo tempo. Por quê? Se o césio ganhou um elétron, esse elétron ele tem que ter vindo de algum lugar, e no caso foi do ferro. Mas por que é tão conveniente? Por que a gente expressa essas reações dessa forma, de semi-reações? Justamente porque quando nós falarmos de potencial padrão de eletrodo, isso vai ser muito útil, que é daqui a pouquinho, tá? Muito bem, aí a gente precisa reviver nessa revisão da eletroquímica, a gente precisa reviver um conteúdo que não é tão eletroquímica, mas que também, né? Que são o balanceamento das reações redox, tá? Por que nós precisamos reviver isso? Basicamente, porque nos processos analíticos nós usamos muito os coeficientes estequiométricos para poder calcular as constantes de equilíbrio, né? Nós químicos, nós usamos as equações químicas porque é muito mais simples utilizar uma equação química e dentro dessa equação, que ocupa apenas uma linha, ter um número de informações enorme, desde o estado físico das substâncias, para onde que vão os elétrons, da onde que vêm os elétrons, qual que é a forma da substância que vai ficar, se libera gás, se não libera, se tem que aquecer, se não tem que aquecer, se tem catalisador. Então, na equação, a gente tem uma série de informações muito importantes, dependendo, né, para cada área ou para o meu enfoque no momento de eu olhar essa reação. Mas para analítica, o processo do balanceamento é muito importante. Então, digamos que nós queremos balancear. Eu peguei exatamente os exemplos do livro, tá? Então, se não ficar muito claro aqui, se vocês não entenderem, vão lá para o livro, deem uma lida. Aliás, eu sempre recomendo que se leia o livro, né? Então, eu preciso balancear aqui a equação MnO4- mais Na2-, formando Mn2+ e Na3-, tá? Percebam que nesse processo, o manganês, no lado esquerdo da equação, ele está com NOx mais 7. Está subentendido, porque aqui tem um oxigênio, né? Então, cada oxigênio vale -2, 2 vezes 4 dá 8, então -8, mas a carga total aqui é menos, então o manganês está com NOx mais 7. E ele passa para o número de oxidação mais 2. Então, ele se reduziu. E, por consequência, o nitrogênio se oxidou. Então, aqui ele está com NOx mais 4, ele passa para o NOx mais 6, certo? Ah, não, peraí. Aqui ele está com NOx mais 3, né? E aqui ele passa para o NOx mais 5. Falei errado, porque eu não tinha considerado a carga total aqui do íon, que é -1 e -1. Então, nesse caso, o nitrogênio está se oxidando, certo? Para poder fazer o balanceamento, o que nós fazemos, no caso de reações redox, é considerar cada semi-reação separadamente, porque isso torna o processo mais fácil, tá? Então, considerando o manganês, a conversão do manganês lá. De cara, eu já percebo que antes de me preocupar com as cargas que precisam estar balanceadas, eu percebo que do lado esquerdo da equação tem 4 oxigênios que não estão presentes do lado direito. Então, a minha primeira atitude é fazer esse balanceamento. Então, como eu tenho 4 oxigênios do lado esquerdo, eu vou acrescentar 4 águas do lado direito. Quando eu faço isso, quando eu acrescento 4 águas do lado direito, além dos 4 oxigênios, eu estou acrescentando também 8 hidrogênios, porque cada molécula de água tem 2 hidrogênios. Então, 2 vezes 4, 8. Então, eu preciso balancear isso. Então, para o lado esquerdo, eu vou colocar 8H+, tá? E é isso que está feito aqui embaixo. MnO4- mais 8H+, formando Mn2+, mais 4 água. Agora sim, eu vou me preocupar em balancear as cargas. Então, percebam que do lado direito da equação eu tenho a carga mais 2, enquanto do lado esquerdo eu tenho a carga mais 7.
porque eu tenho 8H+, mas eu tenho um negativo do MnO4, tá? Então, eu preciso balancear isso, deixar a mesma carga. Agora, eu vou usar elétrons para poder fazer esse balanceamento. Como os elétrons são negativos, eu vou acrescentar eles no lugar que está com o número com a carga maior, né? Que é o lado esquerdo. Então, para isso, eu vou adicionar 5 elétrons do lado esquerdo da equação. E aí sim, finalmente, a minha equação, a minha semi-reação está balanceada, certo? Aí sim, agora nós vamos observar a segunda semi-reação. Então, a outra semi-reação é o NO2- formando o NO3-. Tá. Aqui, novamente, eu percebo que para o lado direito da equação eu tenho 3 elétrons, não, tenho 3 oxigênios. E para o lado esquerdo eu tenho 2. Então, eu vou adicionar da mesma forma que eu fiz para outra semi-reação, uma molécula de água do lado esquerdo para poder fazer esse balanceamento. Como eu adicionei uma molécula de água, eu acrescentei 2 hidrogênios. Então, para o lado direito, eu vou acrescentar 2H+, que é o que está feito aqui. Então, acrescentei água e H+, agora sim é o momento de eu fazer o balanceamento das cargas. Então, para o lado direito, eu tinha o NOx de +1 e para o lado esquerdo, -1. Como eu vou acrescentar elétrons, eu vou deixar os dois lados com o NOx, com a carga total de -1. Por isso, eu acrescento 2 elétrons para o lado direito e aí, finalmente, as cargas estão balanceadas e eu tenho a minha semi-reação devidamente balanceada, tá? Aí, agora sim é o momento de nós unirmos as duas semi-reações para fazer a equação global balanceada. Então, eu tenho lá as duas semi-reações balanceadas. Nesse momento, é o momento que eu vou perceber, assim, eu comentei com vocês que a oxidação não acontece sem a redução e vice-versa. E quando eu vou pensar numa reação global entre esses reagentes, eu tenho que perceber que os elétrons, eles não se criam do nada, né? Eles são provenientes de algum lugar. Então, a quantidade de elétrons recebidos e perdidos tem que ser igual. Então, meu primeiro processo aqui para poder combinar as semi-reações é multiplicar as reações, as semi-reações, para que o número de elétrons ganhos e recebidos fiquem igual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a equação de cima por 2 e a de baixo por 5. E aí, aqui a gente tem já as equações devidamente multiplicadas por 2 e por 5, e dessa forma eu tenho 10 elétrons ganhos e perdidos, né? Aí sim é o momento em que eu posso somar essas equações, combinar elas para formar uma equação global balanceada. E aí sim, somando, né? E cortando tudo que eu posso cortar. Então, quando está para o lado direito e para o lado esquerdo, por exemplo, 16H+ para o lado direito e eu tenho 10H+ para o lado esquerdo, então eu corto os H+ do lado esquerdo e eu vejo quanto que sobrou de H+ do lado direito. Eu corto os 10H+ do lado direito e eu vejo quanto que sobrou do lado esquerdo, que era 16 menos 10, sobrou 6. Então, por isso que para o lado esquerdo ficou 6H+, e para o lado direito eu também somei as águas, né? Na verdade, eu cortei. Para o lado direito tinha 8 moléculas de água, para o lado esquerdo tinha 5. Então, eu cortei onde tinha 5 e onde tinha 8 eu fiz 8 menos 5, que deu 3. E aí sim a equação está devidamente balanceada, certo? E aí está feito o balanceamento da equação. Muito bem. Então, aqui a gente já tem um pequeno exercício para poder relembrar esses processos de oxidação, redução, quem é mais oxidante ou mais redutor. Então, eu tenho as seguintes reações. O exercício já está dizendo que são reações espontâneas e na sua forma para a direita, né? E dessa forma aqui. Então, eu quero saber o que a gente pode deduzir com relação às forças lá do íon H+, Ag+, Cd2+, e Zn2+, tá? Como agentes oxidantes, ou seja, como espécies que sofrem redução.
receptores de elétrons. Então, na primeira reação, a gente consegue perceber que quem está se reduzindo ou quem está sendo o agente oxidante é o hidrogênio, porque o NOx do hidrogênio passa de +1 para 0. Então, ele que se reduziu, então ele é um agente oxidante mais forte do que o cádmio. Então, essa é a minha primeira relação. Para a segunda reação, novamente eu tenho hidrogênio, mas agora o hidrogênio está se oxidando. Por quê? Porque ele está reagindo com uma substância que é um agente oxidante mais forte, que é a prata. Então, quando eu reajo a prata com hidrogênio, é a prata que reduz. Então, ela que é o agente oxidante. Então, aqui eu consigo perceber que a prata é um agente oxidante mais forte que o hidrogênio, que é um agente oxidante mais forte que o cádmio. E aí eu tenho uma relação, uma terceira reação entre o cádmio. E agora é o cádmio que está se reduzindo. E ele é um agente oxidante mais forte do que o zinco, né? Então, quando eu reajo cádmio com zinco, o cádmio se reduz, o zinco se oxida. E por isso o cádmio é mais oxidante do que o zinco. Então, na hora de eu fazer uma ordem, eu consigo perceber que a prata é mais oxidante que o hidrogênio é mais oxidante do que o cádmio e que o cádmio é mais oxidante do que o zinco, observando essas reações, tá? Simples assim, só para relembrar vocês, olharem as equações e saber o que é oxidação e redução, tá?